A paz do Senhor para todos, que a graça de Deus esteja sempre sendo derramada sobre nossas vidas. Este é o canal O Renovo da Palavra. Este canal foi criado para ajudar você a compreender a escatologia bíblica. Se você está visitando pela primeira vez o canal O Renovo da Palavra, eu te peço, toque nesta bibliazinha aqui embaixo, do lado do nome do canal. O YouTube vai te levar para a primeira página do nosso canal. Toque na parte superior da sua tela, na palavra vídeos. Assim, o YouTube vai deixar disponível para você, vai deixar em amostra para você, todo o nosso trabalho que já está postado aqui no canal. Compartilhe, deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva, pois desta forma você vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus e ajudando também no crescimento do canal O Renovo da Palavra. Gente, nós estamos dando início hoje a uma série de vídeos sobre a pessoa do anticristo. Esse personagem tão controverso, que traz tantas polêmicas no meio dos cristãos ou em meio aos cristãos. Existem divergências nas interpretações, enfim. Acompanhe nosso trabalho. Nós vamos deixar você cheio de informações que vai te ajudar a compreender melhor essa figura escatológica que está na palavra de Deus. Primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre os títulos que existem na Bíblia que indicam este personagem. Lembrando, gente, que não tem nome próprio em lugar nenhum na Bíblia para identificar a pessoa do anticristo, ok? Você vai encontrar títulos como a besta, o homem da iniquidade, ponta pequena, rei feroz de cara, entre outros títulos. Mas o popular é anticristo mesmo. Esse personagem ficou conhecido ao longo de toda a história do cristianismo como anticristo. Exatamente o que significa a palavra anticristo? Anti quer dizer contrário. É aquele que é contrário aos ensinamentos de Cristo. Anti também quer dizer em lugar de, ou seja, aquele que vai se colocar no lugar do ungido, no lugar do Cristo. Anticristo significa opositor. É aquele que se opõe contra Deus, aquele que se opõe contra tudo que Deus tem deixado, principalmente contra o seu ungido. Anti quer dizer inimigo. Isso diz respeito àquele que vai liderar a última rebelião da raça humana contra Deus e contra o seu santo ungido. Ok, deixa eu ler para você 1 de João, capítulo 2, versículo 18, para me fazer alguns comentários aqui, e vou tomar cuidado para o vídeo não ficar muito longo. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Gente, a primeira parte deste versículo que chama a minha atenção é quando o apóstolo fala sobre a última hora. Ele fala 2 vezes que é já a última hora. Isso no primeiro século. Mas é interessante que ainda hoje, século 21, nós, os pregadores, em geral, afirmamos que estamos vivendo ainda a última hora. Sabe por que isso, gente? Porque João não está falando aqui com base na palavra cronos, ou seja, no tempo do homem. João está falando com base no kairos, ou seja, tempo de Deus. Isso aqui é um indicador de tempo profético. Lembrando que toda a escatologia, ela tem base em profecias. Então nós nunca podemos interpretar indicadores de tempo dentro da escatologia ao pé da letra. A escola preterista gosta muito de próximo, perto, pouco chico de tempo, venho sem demora, breve, entre outros indicadores de tempo.
Se interpretarmos ao pé da letra, vamos acabar saindo por aí dizendo, né? Se os preteristas que gostam vão acabar saindo por aí dizendo que 1 hora depois que João escreveu essa parte da sua carta, tudo acabou. 60 minutos depois. Mas nós sabemos perfeitamente que não é isso. Aqui, gente, é tempo de Deus. Kairos. Está dentro de uma profecia. A segunda observação que eu gostaria de comentar com você no nosso rápido vídeo de introdução sobre o anticristo é o alerta que João deu para os destinatários de sua carta. Ele disse: ouvistes que vem o anticristo. João escreveu essa carta por volta do ano 80 a 95 depois de Cristo. Possivelmente, quando ele disse aqui para os destinatários dessa carta que eles já haviam ouvido que haveria de vir um anticristo, é bem possível que João estivesse citando os ensinamentos do apóstolo Paulo. Vamos para a 2 de Paulo, capítulo 2, verso 9. Olha só o mesmo verbo, ó. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Paulo, gente, com certeza estava citando Daniel 9, 26, que diz assim, eu vou ler para você, ó. E o povo do príncipe que há de vir. Deu para você perceber o perfeito link? Vamos voltar a 1 de João. O perfeito link entre os escritos. Paulo, por volta do ano 52 DC, quando escreveu aos Tessalonicenses, falava que haveria de vir, certamente citando Daniel. E agora, o apóstolo João está alertando, mais uma vez, a comunidade cristã do primeiro século sobre a vinda, que vai vir sim o anticristo. Isso prova que existia uma iminência. Eles viviam sabendo que a qualquer momento ele ia surgir. Eles estavam se preparando para a qualquer momento serem, não vou dizer surpreendidos, seria o termo incorreto, mas serem visitados, chegar o homem do pecado. Porém, a pergunta que não quer calar, será que o anticristo veio no primeiro século? Vamos lá, vamos prosseguir com o nosso estudo, com a nossa meditação. Terceiro ponto que eu gostaria de comentar com você, no versículo 18 aqui da primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Anticristos, no plural. Gente, o que significa anticristos no plural? Não quer dizer, gente, que vai vir uma centena de milhares de anticristos para liderar o mundo. Não é isso. Aqui são pessoas que conheciam a Deus, conheciam a palavra de Cristo, mas saíram do seio da igreja, abandonaram o convívio dos apóstolos e passaram então a ensinar suas próprias ideologias. Passaram a ensinar suas próprias doutrinas, torcendo assim completamente o cristianismo. É importante salientar para você que tudo isso aqui é uma plataforma que estava sendo preparada para lançamento, para a chegada do anticristo. Os falsos profetas desde o primeiro século. Agora eu vou te mostrar o versículo mais polêmico dentro da carta do apóstolo João. E nós vamos encerrando já o nosso vídeo sobre o tema do anticristo. O versículo mais polêmico, gente, está aqui ainda, 1 de João, capítulo 4, versículo 3. Olha só. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. João agora fala sobre o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Sem nenhuma sombra de dúvida, o espírito do anticristo é um conjunto de ações, de ideologias que estava presente no mundo na época dos apóstolos
Isso é claro, presente na política, na sociedade, presente na religião. E este mesmo conjunto de ideologias está presente hoje nos mesmos departamentos, tanto política, religião e etc., com a finalidade de continuar preparando o mundo para a chegada do anticristo. Os falsos cristos estão aqui, ó. Eles eram os autores. Eles estavam sendo os veículos pelo qual o espírito do anticristo estava operando já no primeiro século. Eles tentavam negar toda a obra redentora de Cristo. Eles negavam tanto o Pai como o Filho. Isso é a religião, gente, do anticristo, que nega tanto o Pai como o Filho. É claro que sabemos que hoje, no século XXI, esta mesma plataforma está sendo firmada, trabalhada em todas as áreas que já citei, para que o anticristo chegue e encontre tudo pronto. Mas o ponto polêmico aqui neste versículo está no fato de João dizer assim, ó, do qual já ouviste que há de vir, e esse que está já no mundo. Os preteristas, por exemplo, que acreditam que tudo já aconteceu, tentam usar como base este versículo para dizer que o anticristo já se manifestou lá na era dos apóstolos, lá no primeiro século. Mas não, gente, o que estava no mundo era o espírito do anticristo. João trabalha as duas coisas aqui como se fosse uma só. João trabalha o espírito do anticristo como se fosse também o próprio anticristo. Quer ver só? Vamos adiante. Na segunda carta do apóstolo João, versículo 7. Olha só como que ele trabalha como sendo uma coisa só. 2 João, versículo 7, olha. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, João está falando de um sistema que já estava presente na era dos apóstolos. Não vamos confundir com a manifestação pessoal e plena do anticristo escatológico. Mas para terminar o nosso vídeo, eu gostaria de deixar 3 argumentos que vão ser suficientes para qualquer pessoa refutar a ideia de que o anticristo já veio no primeiro século. Primeiro argumento. O cristianismo ensina, acredita, que o anticristo escatológico vai ser recebido pelos judeus como Messias. Por que isso? Porque Jesus veio no primeiro século para o que era seus e os seus não o receberam. O próprio Jesus falou, eu vim em nome do meu Pai e não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, a ele recebereis. Sendo assim, gente, fica muito claro que o anticristo ainda não veio. Por quê? Porque até hoje os judeus não receberam ninguém e o declarou como seu Messias. Até teve no primeiro século alguns aventureiros que se denominaram como Machia, mas não vingou. A ideia não prosperou. Ainda hoje, os judeus estão esperando a chegada do seu Machia. A segunda prova, a segunda evidência que temos que o anticristo não veio no primeiro século, ele não veio ainda, nós temos o testemunho histórico de Irineu de Lyon. Irineu foi o primeiro grande teólogo do segundo século. Ele escreveu no seu livro Contra as Heresias uma série de ensinamentos, despertando
alertando os cristãos do segundo século sobre a vinda do anticristo. Então, se no segundo século depois de Cristo, Irineu de Lyon deixou escrito várias advertências sobre a vinda do anticristo, é evidente que ele ainda não havia vindo, ainda não tinha se manifestado. É bom salientar que Irineu de Lyon, ele foi discípulo do bispo Policarpo da igreja de Esmirna. Policarpo, por sua vez, foi discípulo direto, conheceu pessoalmente o apóstolo João. Então essa fonte histórica é muito segura para nós afirmarmos que João, aqui neste versículo, não está dizendo que o anticristo escatológico já estava no mundo. Para terminar, nosso último argumento, que sustenta a nossa crença de que o anticristo ainda não veio, principalmente no primeiro século, é que o anticristo, após ele se manifestar, pouco tempo depois, vai acontecer a segunda vinda de Cristo. Cristo, o Senhor Jesus, vai destruir o anticristo, os seus exércitos e todo o seu sistema de governo. Sendo assim, gente, vamos crer na volta de Jesus para breve. Vamos crer que nada se consumou. Essa história de escatologia plena não passa do espírito do anticristo tentando destruir a fé cristã sobre a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, se ele somou um pouco mais de conhecimento ao seu coração, compartilhe com seus contatos, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque assim você vai estar ajudando a ser divulgada a palavra de Deus e vai estar ajudando também no crescimento do canal. Muito obrigado a todos. Maranata, o nosso Senhor vem.